mais um Falas que Conectam, aquele podcast que a gente fala que a comunicação é a nossa grande aliada da vida, mas não só da nossa vida profissional, também da nossa vida pessoal. E a minha convidada de hoje sabe muito de comunicação. Ela é presidente do Instituto Mulheres do Varejo, embaixadora do Sinal Vermelho, diretora do Core Group e também LinkedIn Top Voice. Será que ela entende de comunicação? Será que ela tem muito a nos ensinar e principalmente a nos inspirar? Eu não tenho dúvida. Hoje comigo no Falas que Conectam, Sandra Takata. Um prazer enorme te receber aqui, Sandra. Muito obrigada. É um prazer estar com você aqui, Fabi. Sempre uma oportunidade para a gente estar aí aprendendo também, né? Eu acho que quando eu escolhi o nome do podcast, Falas que Conectam, eu gosto muito das conexões que a vida nos levam. Sim, A Sandra foi um presente que as conexões da vida me deram. E eu falo sempre isso, que a gente se conecta pela história, a gente se conecta pela essência sim, e pelos princípios de cada um. sim, totalmente, Fabi. Eu acho que mais do que nunca, e com o avanço da tecnologia, né? A gente fica se perguntando onde a gente vai parar, mas eu acho que a chave justamente está nas conexões humanas. Porque isso a máquina não substitui. Nunca, nunca vai substituir justamente é esse aprendizado, é o tete a tete, é o sentimento, né? É, são as indas, vindas, perdas, né? O que a gente ganha na vida. Então, são todos esses aprendizados que eu acho que a máquina ainda vai demorar muito tempo Para chegar, para para evoluir tanto chegar. assim, né? É, Para ter essa sensibilidade. A justamente. pandemia mostrou isso, o quanto as conexões fizeram falta, esse olho no olho, a necessidade que a gente tem desse contato humano. Tanto que, assim, você pode ver que os bares estão lotados, Uhum. os restaurantes estão lotados, as feiras de negócios também, porque a gente precisa dessa troca, da conversa do com o outro. Lógico, né? A gente tem uma geração que está muito ligada às telas, né? Principalmente com o celular, que virou uma extensão da nossa mão. Mas o tete a tete é mais importante do que nunca, né? Justamente para eu acho que para a gente crescer e se desenvolver. Agora, quando eu fui te apresentar, eu falei assim: Sandra, será que eu vou decorar tudo isso de tanta. Como é que dá Fabi. conta de ser LinkedIn Top Voice, de ser presidente do Mulheres do Varejo, de abraçar essa causa do Sinal Vermelho, que é uma causa, Sim, principalmente a gente vai falar um pouquinho, sim, mas da violência contra a mulher, sim, ter uma empresa, né? Além sim, de tudo isso, você tem a sua própria empresa. sim. É uma mulher só? Olha, Fabi, eu falo que é uma mulher só, mas a gente deixa os pratinhos caírem também. Não somos mulheres maravilha, né? Aham. Que tudo é perfeito. Mas o que eu digo é que é uma construção, né? É, primeiro de tudo, eu acho que na adolescência ou quando a gente está começando a carreira, a gente nem faz ideia do que a gente vai fazer, o que a gente vai, qual o nosso propósito. Uhum. Com o passar do tempo, você vai, através das conexões, isso que é o importante, você vai aprendendo que cada passo que você deu foi importante para montar o que, por exemplo, o que eu sou hoje. Bom, hoje eu tenho 52 anos, tenho uma empresa, mas hoje me dou o luxo de fazer escolhas. Por quê? Porque eu passei a vida construindo uma carreira. Sim. E, por exemplo, esse trabalho até do Instituto, do Instituto Mulheres do Varejo, do Sinal Vermelho, eu sou madrinha do Instituto ADOS para refugiadas, então Uhum. estou muito ligada às causas sociais, que eu achei que foi uma forma da gente voltar para a sociedade o que a gente aprendeu nesses anos todos. Sim. Então, é como se fosse um portal de aprendizado e que depois de tudo isso você pode compartilhar com as pessoas. Eu sempre gosto de contar, e muitos podcasts falam, mas eu acho que é aí que eu acho que tem essa conexão.
Eh, Quando eu era pequena, enfim, eu vim de uma família de ascendência japonesa, todos são muito disciplinados, né. E eu lembro que um tio meu faleceu, Uhum, e o que aconteceu é que, a gente foi até a missa, e tinha aquele altar japonês, e ele é passado de pai para filho, enfim. E se o meu avô tivesse falecido, quer dizer, meu avô tinha falecido, então meu tio faleceu, eu achava que aquele altar japonês uhum. viria para minha casa. Como criança, achava aquilo lindo, né. E eu então pergunto para minha mãe: "Mãe, aqui, o altar vem para casa". E ela me responde o seguinte: "Como você é boba, menina, você não sabe que você é mulher e quando você se casar, você não vai pertencer mais à família". Aquele momento para mim, eu acho que foi um momento de quebra, Ruptura mesmo, né? é, de ruptura, é isso, é essa palavra, ruptura. Por quê? Eh, Porque para uma criança aquilo era não estar mais com a minha família, mas eu não estava, o jeito de não estar era que eu não ia herdar nenhum sobrenome e que eu não ia perpetuar, então, o sobrenome da família do meu avô, Uhum. sendo mulher. Dá essa sequência que é só para os Justamente, homens, né, uma é, linhagem só de homens. justamente. E aí, eu acho que me causou uma revolta interna, e eu falo que foi uma revolta boa. Uhum. Porque com o passar do tempo, você vai tirando essas crenças limitantes do caminho e você vai, minha mãe só tinha até a quarta série. Meu pai estudou um pouco mais, mas minha mãe estudou até a quarta série. E ela vinha com certas crenças limitantes, como, eh, não pode beber manga que vai morrer. E assim, eu fazia tudo o contrário para provocar, Fabi, para Você queria chamar mostrar, atenção, né? e para mostrar que aquilo lá que não era verdade. Que aquilo lá podia ser mudado, porque aquela coisa de não fazer parte da família me incomodava muito. E quebrar padrões, né, Era Sandra? Era isso, acho era que uma forma de quebrar padrões. porque a gente vem numa sociedade muito machista ainda, e Sim, eu acho que nessa cultura oriental muito forte essa questão do machismo, e se a gente começa a ter esse olhar até como criança, de outras percepções, de um outro lugar da mulher e de assim, eu posso mais, né? se eu estivesse morando no Japão, talvez as coisas tivessem sido diferentes, né. Sim. Agora, você está num Brasil de pessoas diversas, você conversa com muitas pessoas, e você vê que não é essa a realidade. Você começa a se questionar. E foi assim que eu comecei a fazer com a minha mãe. Então eu falo que ela sofreu muito na minha mão, porque ela falava assim: "Não fica debaixo da mesa que não vai crescer". Gente, eu tenho 1,70 m, então assim, para japonesa, assim, eu sou Pois bem é, né, alta. já foi uma quebra É, de padrão aí, é. né? Então assim, eh, manga com leite, lavar cabelo quando tá menstruada, isso tudo eu fazia. Tudo que você podia pra Tudo mostrar pra ela, assim, não é assim. para quebrar Sim. padrões, né. E aí, eu fui catequizada para fazer medicina, né, todo mundo era, né, direito, medicina, engenheiro, enfim, E tem e aquele estigma, tem. né, que o Então oriental eles estuda mais, é mais isso. inteligente. Então achavam que eu ia fazer, que nossa, que vai ser médica, vai ser médica. Aí gente, eu não conseguia olhar para sangue. Uma vez meu irmão furou, colocou um anzol no dedo e eu lembro que eu quase desmaiei a hora que eu vi. Essa sou eu. Eu falei: "Não". Eu cheguei até a me matricular num colégio na minha cidade, eu nasci em São Bernardo do Campo, num colégio em que havia, o segundo ano, segundo, terceiro, não lembro agora, era de patologia clínica, Uhum. porque eu pretendia fazer medicina. Só que quando eu vi tudo aquilo que o que tinha, falei: "Não, não é para mim". E eu percebi, participando eh, de uma feira que mostrava todas as profissões, feira de profissões, eu conheci uma jornalista, eu me encantei com aquilo, né. E então eu resolvi fazer jornalismo. E aí, acho que pra família, nessa hora como foi dar a notícia? Não, eu acho que, assim, para o meu pai, foi ótimo, ele já tinha um pouco mais de estudo, ele era muito envolvido com política, Ah, então então tinha um respeito, e porque também era uma outra tinha, época quando a gente fez tinha, jornalismo, né, tinha um justamente, respeito. tinha. Então,
Assim, ele achou interessante. Eu nunca tinha imaginado, né? Eu sempre fiquei com essa da área da saúde Uhum, mesmo. E eu acabei fazendo jornalismo, né? Eh, Hoje eu percebo o que a profissão me trouxe. Eu acho que quando você fala do Falas que Conectam, tem muito a ver com isso. Eu acho que o jornalismo me trouxe muito conteúdo para que a gente pudesse realmente fazer essas conexões e também compartilhar esses ensinamentos para dar voz para as mulheres. sim. Então, quando eu paro, e hoje estou no cargo de presidente do Instituto eh, Mulheres do Varejo, eu percebo que é justamente é isso que a gente tem feito. É Uhum. fazer com que as mulheres, muitas vezes, que ficam, sabe, à mercê do machismo, ou elas têm de falar mais alto na reunião, ou muitas vezes até o que eu não acho correto é uma mulher ter de se masculinizar para poder fazer o gerenciamento, fazer a gestão de uma empresa, né? Então, muitas vezes, assim, você ensinar a dar voz para as mulheres, o jornalismo me trouxe. E criar esse caminho, né, Sandra? Eu acho que é muito importante. Eu vivi esse jornalismo 25 Sim, anos, eu acho que o que o jornalismo te traz é a conexão, as histórias e um aprendizado muito amplo, uma visão de mundo que outras profissões não te propiciam. Eu falo, o jornalismo te dá, é muito rico, nessa questão realmente de você saber se conectar com as pessoas. Você precisa, cada dia, uma conexão diferente. e uma história E uma história diferente, diferente. é um contexto diferente, são opiniões diferentes. Isso eu acho que o jornalismo encanta, E essa questão de sabe? você precisar ouvir os 2 lados, então você tem Sim, que ter, essa percepção, não é a sua percepção que vale. Você tem um lado aqui, você vai ouvir o outro lado, e aí vamos contar essa história. é isso que é interessante no jornalismo e que muitas vezes hoje, né, principalmente com polarizações, as pessoas não Sim, entendem. O jornalismo é super importante, porque ele tem essa capacidade de ouvir uma pessoa e ouvir outra para transcrever e as pessoas definem, sim, você né? e uma com o seu repertório, com aquilo que você acredita, com as suas crenças, com os seus Sim, princípios, sim. você decide que lado você vai seguir. Mas a verdade é essa? Vamos contar de que forma é? Eu acho que hoje em dia, e sempre me questionavam muito na época da eleição, eu já tinha até saído da TV, mas você não vai se posicionar, que não sei o quê, porque jornalista. Ah, jornalista é tudo de esquerda. E eu acho tão engraçado isso, assim, as pessoas têm preconceitos, né? Sim, E eu falo assim, independente do meu posicionamento político, eu tô aqui, o que eu quero melhor é o melhor para o Brasil. E eu não tô para viver essa polarização. E eu fazia muitos conteúdos, na hora dos debates, comparando a comunicação dos candidatos, mas que era sim, uma visão minha totalmente profissional sim, como especialista em comunicação. sim, Eu falava assim, era a melhor hora, porque o que eu lia de absurdos, de agressões, e eu falava, porque você tá falando isso por conta disso e disso. Eu falava assim, gente, as pessoas perderam. Eu acho que assim, a polarização foi muito ruim, ainda tá sendo, a gente ainda tá vivendo esse momento, sim, sim, porque as pessoas perderam esse discernimento da importância da verdade, da notícia, do que realmente importa para a população. e de ouvir a outra pessoa. Sim, né, uma comunicação mais, não violenta, você não precisa ser violento para se posicionar. Eu falo que a minha bandeira na comunicação é justamente essa, você precisa saber se posicionar através de argumentos, através de uma fala assertiva. Você não precisa. Sim, Ser assertivo é muito diferente de ser agressivo. sim, sim. E é isso que a gente costuma falar dentro até do Instituto Mulheres do Varejo, né? Eh, Porque o que a gente tem de fazer, e por isso a gente também tem, por exemplo, um grupo de homens que são os nossos aliados, para que a gente possa sair da nossa bolha e também ouvir o outro lado, para que isso, que juntos possamos então construir um caminho, Sim, né? E eu acho como o jornalismo traz
o nosso cérebro, ele foi acostumado a fazer esse trabalho. Então, toda hora você, quando fazer uma matéria, você vai entrevistar uma pessoa, mas você fala assim: nossa, peraí, mas será que é assim mesmo? Vou consultar outra, Uhum. né? E aí a gente constrói alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é essa capacidade do discernimento também, de ouvir as outras pessoas, de questionar para ver se realmente está certo, eu acho que as pessoas perderam um pouco, E eu acho que, assim, né? é a própria escutativa, né, Sandra, porque ela é fundamental. Totalmente, Eu falo que totalmente. mas, falar é fácil, o difícil é você fazer a pergunta certa e escutar o outro. É muito difícil, assim, realmente, na fala, as pessoas, às vezes, elas querem ter a razão, Uhum. né? E tem essa pouca escutativa, Pouca. pouca escutativa. E quando você percebe e você dá realmente esse espaço, você ganha um aliado. Verdade. E eu acho que, assim, essa questão, do Instituto Mulheres do Varejo e de Uhum. forma geral, assim, todos esses movimentos de empoderamento das mulheres, Sim, é fundamental, porque a gente ainda está muito em desvantagem. Se a gente olhar para trás 10 anos para o muito. que é agora, lógico, a gente já avançou muito e esses movimentos tiveram uma participação muito forte e efetiva, mas tem muito a ser trabalhado. Eu tenho mentorada que eu tenho que trabalhar para ela se posicionar numa mesa de conselho, porque é um conselho de 9 homens e uma mulher. E é difícil, eles darem palavra para ela. E você pode perceber, senão a gente não estava nem falando e nem os movimentos existindo, Sim. né? O número de violência doméstica, por exemplo, é muito maior, tá crescendo cada vez mais. Uhum. E é o que eu falo, todo mundo imagina que isso acontece só na periferia. Mas uma pesquisa mesmo do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica mostrou que mais de 50%, agora eu não lembro exatamente o número, são mulheres economicamente ativas, ou são aquelas que trabalham, sabe? Que estão aí no mercado de trabalho e que sofrem violência doméstica. Então, as empresas têm de estar atentas a esse movimento, Sim. né? As pessoas, os vizinhos todos, Para esse né? acolhimento, né, Sandra? Porque eu acho que é isso. Ela precisa saber, que na empresa talvez seja o lugar onde ela vai se sentir acolhida para poder denunciar. Porque se ela não se sente segura para denunciar, não existe a denúncia. Na reportagem eu fiz inúmeras reportagens de feminicídio e assim, só chega a esse extremo porque muitas vezes a mulher não se sente segura para denunciar. E há passos, assim, que as pessoas dentro da empresa, elas podem perceber. A pessoa começa a faltar, ela vem com uma maquiagem mais carregada, de Uhum. repente, para disfarçar um hematoma, né? E esses são alguns sinais que você já percebe que tem alguma coisa errada. Até a questão emocional mesmo, a pessoa começa a Sim, ficar, sim. emocionalmente muito abatida, né. E aí é que tá, se uma empresa também não toma ciência disso, ela pode perder aí, sabe, muitos talentos nesse sentido, Com certeza. né? Então, quando é responsabilidade da empresa, não é responsabilidade da empresa, eu hoje, opinião pessoal, acho que as empresas têm de ser muitas vezes ativistas. Eu também acho. Porque senão esse é o papel também seu social, como pessoa. Você, como dono de empresa, tem de estar com esse olhar para fazer essa mudança na sociedade. Muitas vezes você fecha os olhos e finge que não está acontecendo. Só que você perde produtividade, você perde um talento dentro da empresa, né? E deixa, na verdade, a violência permanecer na É uma sociedade em si. responsabilidade social, né. É uma Se a gente responsabilidade parar social. e esse trabalho é fácil, Sandra? Porque você tem que fazer justamente muitas vezes essa Sim, conexão, sim. desses movimentos que acontecem tanto Sim, no Sinal Vermelho, quanto no próprio Mulheres do Varejo, que vocês sim, abraçam essas causas. sim. Como é que essas conexões e como é que essas conversas são recebidas? É muito difícil, na verdade. Por isso é importante, eu acho que por isso é importante os movimentos de mulheres hoje. Uhum. Porque quando a gente
uma tá com a outra, a gente tem mais coragem para falar. Então, a gente já recebeu alguns casos, por exemplo, que chegam até uma executiva, a executiva passa para outra e chega até né, chega até a nossa diretoria, a gente começa a fazer as conexões. Como esse networking é muito grande e a rede está enorme, então, olha, a gente fala com, de repente, o Gabi Mansur do Justiça de Uhum. Saia, Justiceiras, para que entre com todo o aparato que ela tem, atendimento, Ministério Público envolvido, né? Ou advogadas que a gente tem dentro do grupo. Então, é uma conexão importante que te dá mais coragem. Sim, Então, é o que eu falo, mulheres, não deixem de participar de grupos, eu acho. Eu sabe? acho que Você se sente mais acolhida, você se sente mais corajosa, você pode trocar. Com um mundo muito masculino e muito machista, a gente precisa ter esse apoio. e eu acho que também passa a ter uma outra visão, né, Sandra, porque muitas Tem, vezes a tem. própria violência doméstica, ela começa com um assédio moral muito forte, e depois ele vai para a violência. E nos primeiros sinais de assédio moral, se você tá fortalecida, tá num grupo em que se debate essas questões, você passa a ter uma percepção e um posicionamento diferenciado. Então, eu acho que, assim, é o papel também da mulher ir buscar, essas referências, esses grupos de apoio. Hoje em dia existem vários e eu acho assim, quem está no varejo tem essa possibilidade junto de Isso. vocês. Então, busque, no seu entorno, qual é o grupo que te fortalece? Até porque você, por exemplo, tem trocas que você faz no ambiente de trabalho e só como mulher você vai saber, Sim. né? Então, o fato de você não ter rede de apoio, você ser responsável pelos cuidados da casa, né? Então, eu não tenho com quem deixar meu filho. E só uma outra mulher é que vai poder entender isso. Muitas Verdade. vezes o lado masculino fala assim, ah, frescura, cheio de mimimi, né? Não Mas consegue, não não é assim, conseguiu nem chegar chegar. porque o filho está doente? Isso, Não é? muitas executivas, assim, e até recentemente, sabe? Você ouve executivas falando assim: ah, sua filha tá com febre? Por que que você não deixou com a sua mãe? Sabe? Existem problemas maiores nesse sentido. Então, quando a gente está com outras mulheres, você é capaz também de entender. E eu não estou falando que, lógico, são todas assim, porque eu acho que tem muitas mulheres que elas, com o passar dos anos, elas foram treinadas também a se masculinizar muitas vezes e não dão chance para outra mulher, há muita disputa Esse trabalho nesse de sororidade ainda precisa sentido. ser muito Sim, forte, né. porque no nosso mindset, nós fomos criadas assim, Uhum. né? Então, desde os tempos da caverna, então a gente começou o quê? A procurar o homem que ia, na verdade, perpetuar, ia te trazer filhos Uhum. fortes, saudáveis. Só que isso não é assim. Você não vai atrás do cara e fala, olha, ele é Aham. forte. Não, não é assim, né? Então, o mindset mudou, mas algumas coisas permanecem. A mesma coisa que os homens, né? A gente tem um problema muito grande, isso eu tenho batido na tecla, que dentro do varejo, principalmente, quando a gente está falando das empresas até maiores, existem os cargos de gerentes regionais. Nós temos poucas candidatas mulheres para esses cargos. E por quê? Quando há, por exemplo, uma mudança de emprego, seu marido ele vai receber uma promoção, só que vocês vão ter de mudar para o Nordeste. Você Então, de São acompanha o Paulo, marido, né. você acompanha o marido. Agora, o contrário, mesmo você ganhando 3 vezes mais, isso é difícil acontecer. Pesa. Você pesa, né? Uma tem uma questão da sociedade que vai dizer: olha, como, como pode? Ah lá, tá vendo o cara folgado, mantido pela mulher, ó, o vagabundo, né? Do outro lado, também tem uma questão mesmo de poder, que o homem começa a se Uhum. sentir menor. Então você vai arranjar uma baita dor de cabeça dentro Aí de você fica casa.
como você falou no começo, na hora de equilibrar esses pratinhos, como é difícil você tá ali com a sua família, manter a sua família e Sim, ter esse crescimento profissional que é sim, digno, que, né, faz parte. Você sim. tem É tanto direito direito. quanto um homem de, Sim, pleitear por essa vaga de sim, gerente e ter essa mudança de sim. estado, de país, às vezes até, né, tem umas que tem que mudar de país. Sim, então assim, há um trabalho de mindset da sociedade em si, por isso que eu falo que é muito maior, não só das Uhum. empresas ou das próprias pessoas, mas de todo o entorno, né? Então, o que que a gente tem de fazer então para mudar esse mindset? Algumas empresas até, eu fiquei sabendo de cases, de empresas que colocaram até psicólogos para cuidar da cabeça do marido e da mulher, para que essa transição fosse feita. Há também, por exemplo, projetos que começam a. Tá, então eu trago essa mulher, ela é promovida, mas o marido pode ter outras oportunidades. Então é oferecido um trabalho de headhunter para que ele também venha com um trabalho que ele O saiba. acolhimento, né, Sandra, É o é o que eu falo, assim, acolhimento. a liderança humanizada. A gente Isso. precisa cada vez mais priorizar, que essa liderança seja humanizada para que esse crescimento profissional seja sustentável. Até porque nós teremos problemas que nos países envolvidos isso já acontece, que é a falta de mão de obra, Sim. né? Principalmente nos quesitos operacionais. Lá em Nova York, por exemplo, ano passado, quando teve a maior feira do varejo, alguns restaurantes estavam até fechando mais cedo porque não tinham nem garçons para servir, né? Isso vai acontecer principalmente com a chegada da tecnologia, o desenvolvimento das pessoas, mas muitos cargos, muitos trabalhos operacionais, as pessoas também não vão se sujeitar a fazer mais e a máquina vai fazer por elas. Uhum. O que a gente tem de criar são academias, são capacitações, é o desenvolvimento analítico, e por isso que tem de estar o humano voltado para isso. Sim. Porque as pessoas têm de ter condições de fazer análises, de crescer, de se desenvolver mais do que a máquina hoje é capaz. Eu falo muito isso. Eu tenho uma palestra que chama Alta Tecnologia, Alta Conexão. E eu acho que a gente não pode vendar os olhos e falar, não, a tecnologia é algo para futuro, porque ela já é mais do que presente, ela está Totalmente, totalmente na nossa realidade. Se você totalmente. pegar aqui no seu aplicativo do celular, você usa já muito inteligência artificial e nem se dá conta. Sim, E, e a gente precisa fazer ela trabalhar como aliada, mas ela só vai trabalhar direitinho se tiver um humano ali no controle. E é se você isso, for bom disso aqui, da é isso. conexão, do olho no olho, é isso que vai fazer o seu crescimento acontecer. Mas te abre portas, inúmeras possibilidades. Então as pessoas também têm que saber abraçar essa oportunidade. Totalmente, Gabi. Por isso que assim, as pessoas têm de ficar atentas ao que está acontecendo e não ficar também só presas à tela do celular. A Sim. tela do celular, ela pode te trazer muitas oportunidades. Então, tudo de conteúdo está aqui dentro, né? Tanto é que eu acho que a educação hoje ela tem de ser modificada, Com certeza. porque hoje uma criança, ela tem tudo na palma da mão, né? Se ela quiser, ela tá lá, você pega o celular, os professores, não dá para fazer mais um estilo decoreba, né? Como a gente tinha não precisa. Hoje você faz uma pergunta para o chat GPT, para Google, o que seja, né? Que inteligência artificial ou até um mecanismo de busca mais simples, você tem tudo, né? O que você tem que desenvolver é justamente essa capacidade analítica do desenvolvimento, do como a gente vai poder até salvar o planeta, porque onde a gente chegou, né? Eu acho que a gente tem muito trabalho aí, Muito. muito a fazer, porque realmente não dá para continuar do jeito que está. Então, eu acho que os trabalhos sociais, as empresas ativistas, elas tendem a acontecer cada vez mais. E você sente, esse movimento mais intenso ou é uma luta ainda muito grande? Eu acho que tem algumas empresas com esse foco, mas ainda é muito pequeno, Fabi. O que eu acho que tem muito marketing em cima disso, Tá. É bonito falar que eu é bonito sou que eu falar isso. pratico ESG, né? Isso,
sabe? No fim das contas, eu falo que uma mentira, assim, a mentira tem perna curta, e isso é realmente verdade, sabe? Tem uma hora que isso não se sustenta, Uhum. não se sustenta. Então, o que eu falo é que a sua reputação, o que você constrói, isso é o essencial. Com certeza. Isso é o essencial. E é isso que ninguém te tira, né? Não tira. Então, Então, por isso que eu falo muito isso também, Sandra. Eu acho que assim, a preocupação deve ser em manter a sua reputação. Então, assim, de que forma eu tô me posicionando e trabalhando para que essa reputação não seja manchada? Porque depois de manchado, o trabalho é bem maior. totalmente, né? Então, é a mesma coisa de quando você olha para os seus filhos, o que você está realmente passando para essa geração? Uhum. Como é que você está educando essa geração? Né? Através de mentiras? Como é que você faz com que ele tenha percepção, né? Verdade. E eu acho que tem uma quebra também dessas gerações que eu acho super importante, que eu acho que eles estão vindo com o pé na porta, né? De fazer acontecer e mudar. E de não aceitar certas coisas que a gente praticava, E aceitou muita né? E coisa, né? aceitou muita coisa. Então, eu acho que tem uma geração, e eu acho que tem de ter essa troca entre as gerações para que a gente possa construir algo muito rico. E não, sabe? Ah, não, tá vendo? Ah, e É muito mimimi, eles não querem ficar em essa lugar geração não nenhum, quer ir em né? lugar. Não, mas eu acho que eles estão fazendo essa mudança. Eu acho que a gente tem de aprender com isso. Eu acho que esse intercâmbio de gerações é um aprendizado. Para eles aprenderem um pouco mais da resiliência que, Sim, eu acho que é uma geração menos sim, resiliente, sim. mais imediatista, Até por causa da até por tecnologia, conta as da coisas estão tecnologia, prontas. tudo pronto. Então, assim, essa troca é muito enriquecedora. Eu acho que as empresas têm que ter esse olhar de como Tem, as equipes elas têm que ser, tem, têm que ter esse mix. tem. É um desafio, Uhum. né? É um desafio, porque eu acho que tem inúmeros fatores burocráticos, né, governamentais, que eles precisam realmente ser trabalhados aí nesse quesito. Mas eu acho que assim, que se cada um pudesse fazer um pouquinho aqui, um pouquinho lá, sabe, a gente consegue chegar e consegue fazer isso, sabe, de uma forma até rápida. Mas muita gente pensa, ah, não, não, isso aqui eu não vou me meter, não, isso aqui dá muito trabalho. Não, eu acho que não, sabe? Eu acho que a gente tem que se envolver. Quando eu escuto isso, eu fico assim, nossa, mas o que será que essa pessoa está falando, falando para o filho, né? O que essa pessoa está passando de interessante? Não, filho, não se mete, não, isso aqui deixa para lá, isso aqui não é assunto para gente. Porque Não. eu já ouvi muito E disso, tem né? que se interessar, Ah, eu acho que eles não. têm que ter a noção do que é o Brasil, né, Sim, principalmente, assim, sim, qual é a nossa realidade, sim, as sim, desigualdades que acontecem, porque sim, senão você cria realmente uma criança numa bolha, sim, né, você cria sim, numa bolha que daí quando for para o mundo, é um choque de realidade. sim. Então, e essa questão, eu acho que a gente, até como paulista, paulistano, a gente vive nessa bolha aqui, né? Muito. Então, acho que a troca é fundamental, a diversidade é fundamental, e é isso que a gente costuma falar bem dentro do Instituto, da questão realmente da diversidade, dessa. Isso é rico. Muito. Isso é rico, né? São coisas culturais, coisas religiosas, coisas de opinião que cada um tem, né? A gente tá aí no final do ano, Aham. 2023 foi um ano incrível. Olha, Fabi, eu acho assim que foi um ano desafiador. Tá. Se a gente for falar, por exemplo, no setor do varejo mesmo, eu acho que foi bem desafiador. É, a gente tem reflexos desde guerra, desde clima. Então, a gente começa, por exemplo, a ter enchentes aqui, a gente perde aí uma safra, sei lá, de milho, de arroz, Então, tudo começa a influenciar, né? A gente tem uma alta de preços que faz com que o consumidor também, puxa, comece a mudar até seus hábitos. Uhum. O arroz, teve uma época que ele começou a aumentar muito, e a gente começa a ver o quê?
aumento até de guloseimas, macarrão, porque macarrão é um, Para né, compensar ali, né? para compensar, queda até no consumo do arroz. Então, se a gente for falar do varejo e depois, pós-pandemia, a gente começa a ter uma maior consciência de que a gente não precisa também adquirir tantas roupas, tantos sapatos. Você imagina também o varejo de moda, É um né? varejo tendo que É, se readaptar. sim. Tem a questão de todas, né? Todo o cenário de guerras, né? Uhum. Acontecendo, e isso também acaba influenciando, eh, às vezes, na importação, exportação. Então, isso tudo mexe lá na ponta com o varejo. Agora, eu falo sempre que o varejista ele tem de se reinventar, né? Sempre, para que isso possa realmente melhorar o fluxo, melhorar, sabe? Sair da mesmice. Então, e não reclamar assim do jeito que tá. Mas eu acho que saiu na frente quem realmente inovou. E nessa questão de inovação, assim, o que eu sinto, e agora eu vou falar Sim, eu, Fabiana, sim, consumidora. sim. Eu sinto ainda que o calcanhar de Aquiles é atendimento, Sandra. Apesar de todos esses cenários, que tudo influencia, mas eu acho que ainda a gente não chegou numa excelência. Olha, Fabi, por isso que eu falo, a gente toca na questão humana. Não sei se assim, eu não acredito só no atendimento. É nessa cadeia, né? Mas eu acho que tem a ver justamente com a liderança. Esse olhar do líder é que eu acho que ainda precisa de desenvolvimento. Porque aí sim chega lá no atendimento, Uhum, né? sim. E que isso acaba se refletindo no consumidor final, que realmente demonstra a Porque insatisfação. quando eu falo nessa questão do atendimento, porque eu acho que o varejo, principalmente, é um dos principais setores que cada vez mais ele é desafiado a se Aham, reinventar aham. diante da tecnologia, porque antes a gente não tinha esse hábito online, a gente passou a ter, então Sim, é uma outra forma de sim, consumo. sim, sim, Mas quando você vai, né, a gente estava conversando justamente isso, com os bares estão mais cheios, as pessoas estão necessitadas desse contato humano, você entra nos shoppings, os shoppings estão cheios. sim. E aí você vai, você é mal atendida, você volta para online. Você quer ver só uma coisa interessante? Eh, eu conheço uma rede de supermercados em Campinas, chamada Enxutos, e o CEO trouxe a ideia da Holanda e resolveu implementar no supermercado dele, que é um caixa de bate-papo. E eu achei sensacional. Por quê? Esse caixa de bate-papo é realmente para quem Que não está aí, com pressa e realmente quer bater papo. E assim, eu fui visitar esse local, fiquei observando. Há muitas pessoas numa era tecnológica em que a gente tem o celular e a gente pode falar com inúmeras pessoas, o como elas são carentes de estar conversando com a de outra. encontrar alguém, né? E principalmente a gente vê um pessoal de terceira idade Uhum. nesse sentido. Então, assim, às vezes a inovação ela não precisa ser tecnológica. Não, de forma. Na verdade, eu acredito muito nisso. Eu acho que a inovação tem que ser nesse olhar mais atento. Quem é o meu É cliente e quais as isso, necessidades dele? é isso. A tecnologia me levou até aqui. E aí acabam sobressaindo outras necessidades. E Sim, essas necessidades, elas precisam ser percebidas. E eu acho que é isso que é a conexão. É esse olhar mais atento para o outro, para o humano. E a gente está falando aqui de varejo porque é o seu métier, mas a gente sim, vê sim. isso, esses gaps em diversos setores. Totalmente, totalmente. Você vai ver em call center, você vai ver nas empresas de TI, você vai, Uhum. né? E isso tudo está muito ligado a realmente humano. O que que a gente está fazendo com a gente? Sim, porque assim, lógico, a tecnologia vai evoluir cada vez mais, tem Sim, gênios aí pensando para que a gente não faça nada daqui a pouco, sim, mas a gente também precisa parar e se reinventar e melhorar as nossas relações. sim. Então, esse, por exemplo, esse caixa de bate-papo é um exemplo, né, de inovação e que tem a ver com relacionamento.
porque até, por exemplo, as operadoras de caixa, elas foram treinadas para conversar e não ficar apressando, né? Aham. Apressa o cliente para ele, não. Lá ele tem o cafezinho, tem lá o bolinho que ele espera, tem cadeiras lá para ele esperar e você tá É um passeio, um é um passeio, passeio, né? É o passeio dele. né? Hoje, por coincidência, eu fui ao supermercado bem 11 horas da manhã. E é toda a terceira idade lá, né? Comigo. Eu Aham. e a terceira idade no supermercado. E é bem isso, esse olhar, porque eles param, eles perguntam, porque Sim, eles têm esse tempo. E a gente sim. também tem que respeitar o tempo do outro, a necessidade do outro. Eu acho que a gente também tem de também diminuir essa carga dessa pressa que a gente tem, Sim. né? Cada vez mais o nível de pessoas ansiosas, pessoas com os transtornos, enfim, diversos aí, e é justamente por isso. A gente recebe muita informação hoje e a gente não consegue, né, deglutir isso A gente também está com direito. uma obesidade de informação muitas vezes e a gente não Totalmente. utiliza muita do que a gente Não, absorve, né? não. Então, isso causa uma ansiedade em Aham. você, né? A grama do vizinho, A gente tem de, sabe, parar, respirar e pensar e diminuir um pouco o ritmo, com certeza. né? Porque, poxa, eu acho que tudo vai acontecendo no seu ritmo, né? Quem está equilibrando todos esses pratinhos para 2024 aí, você, vai diminuir o ritmo ou acelerar? Tem novidades para 2024 com a Sandra? Bastante, principalmente porque a gente tem aí vários projetos, enfim, dentro do Mulheres Varejo, dentro da comunicação. Eu acho que as pessoas que realmente se prepararam esse ano por tantos desafios, eu acho que o ano que vem a gente começa a ter uma ascensão, talvez até no consumo. A gente não pode dizer isso ao certo, porque é sempre uma incógnita, Uhum. né, do que como a gente está levando o mundo. Mas eu acredito muito na força das pessoas, né, e na colaboração de uma com a outra. E temos novidade. Top Voice LinkedIn é uma Ah! responsabilidade também de comunicar com uma comunidade que está ali sedenta pelos seus Sim, insights. sim, sim, sim. Eu ganhei esse selo recentemente, né? Isso eu falo, é uma responsabilidade sim, Gabi, né? Por isso que eu falo da questão ativista. Eu estou fazendo uma pós também, em responsabilidade social, cidadania global, direitos humanos, Uhum. justamente para ampliar a questão mental mesmo, de poder ouvir muitas vozes interessantes nesse quesito, né? Trazer mais insights, cada vez mais insights. Então, ainda estou fazendo a pós. Hã. Então, assim, a gente vai trazer, sim, muitas dicas, sugestões, trocas. Eu sempre falo porque as pessoas, quando a gente escreve, e você sabe disso como jornalista, muitas pessoas te encontram e agora nas redes sociais acabam trocando ideias com vocês. Você faz novos amigos, conhece novas pessoas, né? E esse networking que eu acho fantástico, eu adoro fazer isso. Então, até como Top Voice, enfim, eu quero realmente compartilhar, ensinar para que as mulheres e mais pessoas, né, possam aí ter sua própria voz. Com certeza, eu sempre falo que a gente tem que dar voz às nossas histórias, Sim, e o quanto isso é importante, mas muitas vezes a gente precisa de inspiração, então parabéns por inspirar tantas mulheres, não só as mulheres, porque eu tenho certeza, eu já tive o privilégio de presenciar você em alguns eventos lá do Mulheres do Varejo, tem muitos homens que também se sim. inspiram e admiram o trabalho que você desenvolve, e eu acho que a nossa missão é justamente essa, né? Seguir nessa jornada de transformação, de aprendizado. E parabéns por todas essas contribuições que você traz para a gente. E esses insights que são tão importantes para a gente parar e refletir. Qual é a missão? Qual é o legado que a gente vai deixar? E eu acho que, assim, parabéns também pela ideia do podcast. Eu falo que você tendo hoje o podcast, porque eu costumo ouvir no carro, no Aham. trânsito, enfim, são conteúdos que te agregam, né? Então,
podcast mais do que nunca, eu acho que tá tão em alta para a gente ficar ouvindo nesses períodos, né? E muito legal essa ideia de você fazer esse Falas que Conectam. É porque eu acredito muito nisso. Eu sempre fui. Eu falo que eu sou jornalista, mas na verdade eu sou curiosa do comportamento humano. Sim, sim, eu acho que assim, hoje eu acredito muito nisso, sabe? Que o jornalista é muito, sabe? Eu acho que o jornalista deveria também fazer psicologia de alguma forma, porque ele capta muito. Todos os dias É, você ouvir na essência do história. outro, e você falar assim. É, E como Felipe, as histórias nos enriquecem. E assim, eu acho muito, muito interessante as pessoas ouvirem muito. o podcast e depois elas terem um insight. Semana passada mesmo que a gente recebeu a Manu, que é do mercado de luxo, uma Aham. amiga minha virou e falou assim: Nossa, ela falou as questões de personalização, do atendimento ao cliente, e ela atende em escala, atende em varejo. Ela falou assim: Sim, Que eu posso aplicar no meu negócio. Então, assim, se você inspirou e transformou uma vida, realmente você está no caminho certo. é isso. Por isso que assim, eu te admiro também. Muito Te obrigada. admiro também pelo seu trabalho, enfim, no jornalismo e pelo podcast que você está construindo. Muito legal. Vamos juntos, mande Bora! sugestões aqui para a gente sempre. Eu agradeço mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, pela sua presença e por Gratidão, todos Cris. esses insights. Um feliz Natal, um feliz Muito bem, é 2024, mesmo. Feliz né? Natal para todos, Para né? todos. Esse foi mais um Falas que Conectam. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Todas as mulheres que precisam se empoderar, elas precisam acompanhar essa história e essa lição de vida aqui que a Sandra deixou pra gente. E deixa o seu like, se inscreve no canal, porque na próxima quinta tem mais Falas que Conectam.